Fala galera, boa noite. Vamos lá fazer os estudos aí para o dia de amanhã, ver como que foi o pregão de hoje e iniciando aí mais uma semana, segunda-feira 21/8, tá? Mais um pregão de queda, né? Nesse mês todo aí de agosto, ó, o Ibov, a gente vê que só sexta-feira, né, foi alta. O resto todos os dias aí queda. Voltamos aí fechar mais um dia aí no campo negativo. O mercado perdeu essa região de suporte e não quer saber de repique por enquanto, né? Mal corrigiu aí qualquer uma dessas quedas aí que a gente viu, né? Desde o início aí do mês de agosto, onde ele estava próximo lá da máxima do ano, né? Então, ó, tentou uma continuidade no movimento, formou topo mais baixo e pancada, já buscando aí, né, o primeiro alvo, que seria aqui nessa retração de 38,2 desse movimento aqui de alta, ó, máxima com mínima, tá? E já temos aí o primeiro alvo, né, junto com essa regiãozinha de suporte aí. O mercado segue forte aí na queda, tá, pessoal? Pelo semanal, ó, a gente vê que ele está chegando na 21, né? Então vamos ficar atento aí. Essa região aqui do 113, 380 pode ser uma região de barreira aí importante, próximo aí de uma retração de 50%, tá? Então vamos ficar atento a isso, beleza? Então o Ibov é isso. Vamos para o índice futuro. Intra 60, ó. O que eu comentei, né? A gente tem aqui, pessoal, ó, a todo momento aqui a gente vê que a gente dá para ir ajustando uma linha de tendência de baixa aí no mercado, tá? Visto que, olha só há quantos dias, né, que ele vem entregando aí uma tendência, né, movimentos aí de queda, apesar de ter ficado lateral em vários momentos aí, a gente consegue ver claramente aí topos e fundos descendentes, né? E a gente já consegue notar que aqui em cima a gente tem uma LTB, tá? Com diversos toques, inclusive hoje, tá? Então essa linhazinha amarela aqui, ó, vou deixar ela demarcada aí como uma linha de tendência de baixa. A gente pode quase ver um canal aqui, né? Esses movimentos iniciais aqui acabam não dando para configurar tanto um canal, mas a gente consegue ver aí. O mercado está num canalzinho aí mais estreito, tá? Respeitando aí as médias, linha de tendência, apesar de em vários dias a gente ver o mercado ficar mais travado, né, e entregar às vezes movimentos ali mais no final do dia, às vezes, né, não são dias tão fáceis, mas a gente consegue ver aí uma tendência de baixa formada, tá? E o que eu comentei, né, na abertura era o que? A possibilidade do mercado. Ó, a gente tinha aqui, ó, esse movimento aqui de alta de sexta-feira, né? E aí o mercado poderia fazer o quê? Ó? Segurar em retrações, tá? E tentar um pivô de alta. Só que aí o que ele fez? Agora eu vou tirar essas retrações aqui, ó, porque já não fazem mais sentido, tá? O mercado segurou nessa região aqui, ó. Segurou nessa região aqui, ó, onde a gente tem aí, né, vários toques aí, uma resistênciazinha, tá? Junto com essa LTB e deixou uma queda forte na primeira hora, né? Indicando o quê? A possibilidade do mercado vir nesse fundo aqui, ó, e ativar um pivô de baixa, porque ele estaria ativando essa estrutura aqui, ó, tá? Ó, tentou puxar alta, deixou um topinho duplo e ativou o pivô, né? Para quem sabe amanhã, ó, dar continuidade nesse movimento, já que tem as médias alinhadas, tá aí num cenário, né, alinhado para queda. O gráfico diário, inevitavelmente, em alguns momentos ele precisa aí de fazer um repiquezinho, né? A gente vê que o mercado está se recusando, né, a entregar esse movimento aí de correção. Então, enquanto ele estiver entregando aí esses movimentos de queda, né, a gente tenta de alguma forma aí aproveitar. Claro que se ficar muito esticado lá no diário, né, igual a gente viu aí alguns dias, fica mais difícil de pegar a venda porque o mercado pode ficar, né, aí fica naquela. Ele não quer entregar o movimento de correção de alta, mas também não tem força para cair. Aí fica aquele mercado mais chato, travado, tá? Mas aqui, ó, perspectivas para o índice, né? Se ele seguir o que
ele está demonstrando aqui, né, potencial aí para seguir caindo, ele tem. Segue respeitando as médias, olha como a 9 vem conduzindo aí, a 21 também, tá? Para quem sabe, né, seguir aí nessa tendênciazinha. Agora, se ele vier para alta, né, pessoal, aí vai ter as barreiras todas, né, que é o que a gente sempre fala. Operações aí contra a tendência, você sempre vai ter, né, inúmeras barreiras contra a sua entrada, tá? E aí a gente precisa avaliar as estruturas lá no Intra 5, retrações, enfim. A gente pegando, né, retrações aí da mínima de hoje com a máxima, a gente sabe aí, né, caso ele venha fazer um movimento de correção, em confluência aí com médias, né, provavelmente, para ele corrigir antes de entregar um movimento de queda, tá? Se a gente pegar retrações aqui, ó. Aí, ó, eu tenho justamente nessa região em azul aqui, ó, junto com próximo aí da média de 21, ó, junto com retração de 50%, tá? São aí movimentos possíveis de alvos possíveis para correção aí caso o mercado venha para alta amanhã. Mas segue alinhado aí para baixo, tá? Que a gente teve aqui no dia de hoje, né? Abertura, ó, nessa regiãozinha aqui que a gente destacou, região de briga, né? O mercado entregou um movimento de queda. A princípio, pessoal, o que eu tinha, né, como talvez uma possibilidade para o índice? Como ele veio desse movimento aqui de sexta-feira, tá? Segurou em retração, que é essa faixa em azul aqui. E aí hoje na abertura ele poderia, né, corrigir até as médias e tentar um pivô de alta aí para romper, né, essa região de resistência aqui, ó, tá? Junto com essa LTB. Mas o mercado não teve força para fazer isso, né? Ele até ensaiou aqui que talvez poderia tentar uma puxada para alta, ó, nesses dois candles aqui, tá? Que rejeitaram nessa região onde tinha retração. Só que ele não conseguiu fechar aí bacana acima das médias, né? Foi o que eu comentei durante o pregão. Se ele tivesse deixado um candlezinho assim, ó, tá? E aí bacana, né? Com volume alto, aí talvez caberia uma entradinha na ponta compradora aí para tentar levar aí, né? Claro, a gente tem que avaliar a distância aí até essa região para ver se dava pelo menos para proteger o tamanho do stop. Mas se ele alinhasse as médias para alta, né, e puxasse esse movimento ia ficar bacana. Só que ele veio para queda, né? E o problema foi que, né, os stops estavam muito grandes e o mercado estava em uma região complicada, né? Querendo ou não, ele está mais esticado na venda. É, Aqui a gente tinha um stop aí de quase 500 pontos, aqui também, ó, tá? Que foram os gatilhos aí, né, principais que eu vi, que aqui ele estava confirmando a perda, né, de uma região importante de retração com suporte prévio, tá? Olha aí, ó, o suportezinho aqui, olha quantas vezes ele rejeitou, né, nessa região. Só que aqui 400 pontos aí de stop e aqui a gente tinha 480, né? Então, ó, stops maiores, né, para uma região que é uma regiãozinha estava mais complicado aí para assumir, né, um risco desse tamanho. Então, eu tive um pouco de dificuldade para pegar alguma coisa nesse movimento de queda aqui do índice, tanto que eu acabei ficando de fora, né? Quem conseguiu filtrar pelo Intra 2, pessoal, talvez conseguiu aí, né, alguns gatilhos, eu demonstrei lá também mais cedo, o cenário lá no Intra 2, que ele fez uma correçãozinha bacana, mas esses movimentos assim são difíceis. Tanto que a gente vê que foi basicamente o único movimento que ele entregou, né? Foi esse aqui, ó. Tá? Depois, pessoal, não teve mais nada, né? O mercado ficou totalmente travado aí. Se pegar o range aí depois, ficou bem curto, tá? Ou quem conseguiu entrar aqui, né? Talvez numa barrinha ignorada, ó. Aí já tinha um stop um pouco melhor, mas aí é aquele negócio, né? São operações que a chance de você tomar um stop é maior. O stop é menor, né? Mas a probabilidade de você ser estopado é maior. Então, aí vai de cada um, né? Avaliar o risco aí, né? A oportunidade. Aqui foi o que eu comentei, né? Se eu tivesse entrado nessa oportunidade aqui, ó, 430 pontos mais ou menos de stop, ele chegou a andar 330,
talvez eu já teria protegido aí essa operação, né? Pô, já andou aí 330 pontos. Ou você faz uma parcial ou protege, né? Vai deixar voltar lá em cima para te tirar com 400 e mais de 400 pontos de stop. Então aqui provavelmente eu teria saído no zero. Nessa entrada aqui também a mesma coisa, ó. Quase 500 pontos aí de stop, já fica bem mais complicado. Ele chegou a andar 385 e voltou também para tirar. Então assim, eu vi um cenário um pouco mais complexo no dia de hoje, tá? Por conta dessas estruturas que ele formou. Apesar de ter as médias alinhadas aqui, ó, 250, 21 e 9, aqui tava bonito, né, as médias. Mas foi uma descida aí que muita briga, né, apesar do volume baixo. Olha o tamanho dos candles compradores. Pavios, né, para baixo, deixando rejeição. E a região em si, né, uma regiãozinha que a gente viu aí que o mercado ele vai descendo, mas vai descendo bem, bem brigado, né, bem arrastado. Então, e depois, ó, na parte da tarde, nada, né? Olha isso aqui, horrível. Ele terminou o dia com as médias meio que alinhadas aí, dando sinais, né, de que ele pode continuar a movimentação de baixo, ó. E aí aqui a gente tem toda uma faixa aí que ele perdeu, ó, onde ele vinha, né, no dia aí segurando, um suportezinho aí imediato no dia. E terminou fechando abaixo aí, fechando na mínima praticamente, né? Tem um paviozinho aqui abaixo. Mas amanhã vamos ver como que vai ser a abertura. Deixa eu até ver aqui a questão da agenda, ó, para ver o que a gente tem amanhã. Amanhã a gente não tem nada de relevante aí também. Pelo menos aqui no Profit, nada demais para a agenda de amanhã, tá? Então um dia mais tranquilo também. Vamos ver se vai abrir com gap de alta, gap de baixa, vai abrir sem gap, tentando dar continuidade. E aí a gente vê o que dá para fazer, né? Se ele quiser puxar uma correção, ó, rompendo essas médias aqui, deixando um pivôzinho com espaço para buscar 200, talvez dê para trabalhar aí junto com alvos de Fibo. E essa região aqui que tem uma LTB com também uma região de troca de polaridade, retração, tá? Porque se a gente pegar retrações aqui, ó, do dia, né, de hoje, olha lá, o 61.8 está em confluência aí e 50% em confluência com média de 200. Aí a gente tem que avaliar, né, ver como que vai ser a abertura para ver como que a gente pode trabalhar aí, seja na compra ou na venda, tá? O dólar, vamos lá para o dólar agora. Pelo gráfico diário, ó, a gente vê que, olha quanto tempo que o dólar está nesse range, pessoal. Tem bastante tempo, né? Olha aqui. Pavio para cima, pavio para baixo, briga danada, aguardando talvez a aproximação das médias, né? A 9 está chegando. E aí a gente tem uma retração macro aqui, desse último movimento todo, 50%, bem próximo aí onde está essa resistência aí forte, tá? Que o dólar formou aí nos últimos dias. Pelo Intra 60 a gente consegue ver claramente esse range aí, ó, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias já que o dólar tá aí dentro desse range. E é o que eu falei. Eu não vou ficar fazendo nada aqui, ó, no meio do range. Porque fica muito difícil, pessoal. Fica muito errático, né? Fica brigado. Você pega um gatilho ali, às vezes até bonito. Não vai, cara. Não vai, porque as médias estão flat. O mercado está em uma região de lateralidade. Então, você vai trabalhar onde? Você vai trabalhar vendas aqui em cima, tá? Quando ele deixar um cenário interessante, um gatilho bonito, e compras aqui embaixo também na mesma lógica. Deixou o gatilho bacana, deixou um cenário interessante, volume, demonstrou pressão de compra nessa região, tem aí potencial, né, para retornar, seja para o meio aí, para o centro da lateralidade ou lá para a resistência. Você pega compras aqui, tá? Nessa região, que foi inclusive o que eu fiz hoje, e vendas aqui em cima. Só que hoje a gente vai ver, ele não deixou um cenário de venda tão bonito aqui em cima, igual ele deixou aqui embaixo no suporte, né? Pelo Intra 5, ó, se a gente voltar aqui o dia, o que a gente teve, ó? Terminou lateral ali basicamente na sexta-feira. Hoje ele abriu tentando atacar de novo esse suporte, as médias estavam flats e emboladas aqui. Eu gosto mais quando ele chega esticado, isso eu comentei, né? Quando ele vem esticado até o suporte e aí deixa um candle bacana, né? Deixa um candle aqui bacana, ó. Tá?
com volume alto, aí é show de bola. Aqui ele não chegou esticado, né? Ele estava meio travado. Então o que poderia acontecer? Mas eu já estava ciente disso. Ele poderia ficar acumulando aqui, ó, para tentar o rompimento dessa região para baixo, tá? Mas ele deixou um PFR bonito aqui, né? Olha aí, ó. A gente pegar aqui, ó, um candle comprador, demonstrou pressão de compra aí nessa região. Se a gente olhar aqui, o volume dele foi bacana, ó, tá? Volume bacana. Então, veio atacar essa região de suporte, deixou gatilho comprador, entrada, né, que eu efetuei na superação dessa máxima, e aí ativou logo no candle seguinte, tá? Stopzinho na mínima, 8 pontos de stop, para buscar pelo menos aí, né, uns 13, 14 pontos aí até essa região aqui, ó, da média de 200, pelo menos. Daria ali quase 2 para 1, né? E aí, ou, né, tentar levar até lá em cima. E aí deu muitos pontos, né? Quem conseguiu carregar e não foi tirado no zero, igual aconteceu comigo, porque ele desenvolveu esse movimento aqui e aí depois ele voltou para beliscar o stop aqui embaixo, ó, tá? No zero. Como ele já tinha andado, né, pessoal, praticamente o tamanho do meu stop, eu não vou deixar ele voltar lá embaixo para me tirar, tá? Porque a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Ele poderia ficar segurando aqui e tentar um rompimento para baixo, tá? A gente não tem bola de cristal, então proteção do capital, né? Andou o tamanho do meu stop ali, protegi, pô, me tirou no zero, beleza, vida que segue. E aí depois aqui, ó, eu não vi nenhum gatilho que me passasse tanta convicção, por exemplo. Você pode falar assim, ah, mas por que você não comprou de novo aqui, ó? Mas olha o tamanhozinho do candle, olha o tamanho do volume. Para uma região onde ele já tinha deixado, olha as rejeições que ele tinha deixado aqui, né? Então, assim, fica difícil pegar de novo. Eu imaginei que ele poderia ficar travado aqui, né? E aí esse candle aqui que veio rompendo todas as médias, né? E demonstrando força e pressão, também estava com um stop muito grande. E o que acontece? É o que eu falei lá, né, antes. Tava no meio da lateralidade, tá? Olha aí onde esse candle tava, a posição dele, ó. A gente tem a região de resistência aqui, tá? E a região de suporte aqui. Aonde está o meio, né? A meiuca aí dessa lateralidade, ó, tá mais ou menos aqui, né? E aí, olha onde se deu esse gatilho de compra, tá? No meio, né? Dessa região. Então fica difícil. E aí, se você pegar aqui, ó, eu teria aí um stop de mais ou menos 16 pontos para 16, né? Para pegar uma operação de 1 para 1 no meio de um range que o dólar já está há bastante tempo, né? E que a gente sabe que fica brigado, eu acho mais complicado. E aí depois eu não vi nenhuma oportunidade. Ele deixou aqui, ó, uma rejeição. Eu até fiquei assim, pô, será que vale uma vendinha? Mas também, de novo, né? Igual esse gatilho aqui, ó. Não passa tanta convicção, né? Diferente do que a gente viu na sexta-feira, ó. Quando eu peguei a venda, olha isso daqui. Olha a diferença do gatilho, o tamanho do candle, o volume. Olha o volume, volumaço, tá? Demonstrando realmente, pô, tem pressão, tem vendedor atuando aqui. Agora, nesse cenário aqui, ó, por mais que você fale assim, ah, tava perto ali da... Mas, pô, ele poderia fazer isso daqui, ó. Aí vem aqui te stop e aí depois ele deixa, né, um gatilho aí convicto, né, maior convicção. E aí, às vezes, depois você já tomou um stop aqui, o horário tá bom, aí você acaba ficando de fora, porque tomou um stop bobo ali antes. Então, assim, aqui ele até deu condição de proteger, né? Ó, tinha um stop de mais ou menos 5 pontos, chegou a andar 2 para 1, 10, ó. Mas ficou embaçado, né? Olha aí como que ele ficou o resto do dia inteiro. Totalmente travado aí. E aí também, novamente, né? Igual o índice, não vi nada no dólar nesse cenário aí. Então, para mim, as oportunidades que teve no dólar foi essa entrada que eu fiz aqui no início do dia. Se eu não tivesse protegido, né? Mas aí vai muito da forma como cada um opera. Se. Aí você fala assim, pô, se não tivesse protegido, você teria conseguido conduzir a operação, beleza. Mas e se tivesse voltado? Aí você tem que pensar, pô, se tivesse voltado e eu não tivesse protegido, eu ia tomar o stop cheio. Então, é uma via de mão dupla, né, pessoal? Então, por isso que eu falo, você tem uma estratégia, pô, segue, sabe que funciona? Segue. Eu não ligo de sair no 0 a 0 nessas operações aí, depois o mercado andar.
eu estou protegendo meu capital, tá? E eu sei que nos momentos aí em que o mercado desenvolver e pagar, eu vou pegar aí pelo menos 2 para um, 3 para um, 4 para um, em boas operações. E quando eu sair, né, a expectativa é pelo menos entrar ali no timing certinho para o mercado te dar condição de proteger no 0 a 0. E isso daí vai limitar as minhas perdas quando eu for estopado. E quando o mercado desenvolver, eu vou pegar bons movimentos e pronto. Assim que a gente vai trabalhando aí, tá? Então, ó, pro dia de amanhã, o que que a gente tem? O mercado segue a mesma lógica, né? Tá no centro da lateralidade. Vamos supor que ele abre num gapzinho de alta aqui em cima, ó. Deixa uma rejeição forte aí. Eu vou pensar em entrar na venda, né, para buscar aí alvos para baixo. Se ele abrir em gap de baixa, nessa região de suporte, deixar aí gatilho com volume alto, bacana, demonstrando aí pressão de compra, eu tento pegar um movimento, né, contrário aí para um retorno aí nessa para dentro da lateralidade. E aqui é a mesma coisa, né, pegando aí na venda para um retorno aí para baixo, né, buscando trabalhar nos extremos, tá? É claro, pessoal, que em algum momento o dólar vai romper essas regiões. E aí pode ser, né, é, que, vamos supor, amanhã ele deixa, pô, um gatilho bacana aqui, bonito, abriu num gap amplo, né, deixou aqui um gatilho bacana, tá? Opa. Deixou aqui um gatilho, ó. Vamos supor que ele abriu num gapzinho de baixa aí, tá? Deixou um gatilho bonito, com volume, ó, bacana. Ele pode, né? Aí a gente faz a entrada, ele pode vir aqui e depois descer e confirmar a perda do suporte. A gente não sabe quando o mercado vai perder aí, né? Sair de dentro dessa lateralidade. Mas enquanto ele estiver trabalhando aqui dentro, eu vou buscar por compras aqui nessa região de suporte e vendas aqui, tá? Então é isso. É claro que a gente vai acompanhando os outros tempos gráficos, né? Ver como que tá o intra-60, diário. Mas enquanto ele estiver trabalhando aqui dentro, eu não vejo outra forma da gente tá operando aí o dólar que não seja isso, tá? É evitar operar aqui no meio, onde ele fechou o dia de hoje, e tentar pegar a compra aqui embaixo e venda aqui em cima, tá? Claro, se deixar gatilho, né? Se dependendo da estrutura, né, e do cenário, do contexto que ele tiver. Mas basicamente é isso. Pô, deixou gatilho, rejeição, demonstrou pressão de venda aqui em cima, eu vendo. Deixou, chegou esticado aqui no suporte, deixou gatilho bacana, demonstrando pressão, força compradora nessa região, com volume, eu vou pensar em compra, tá? Então é isso, tá? Vamos ver o que o mercado vai guardar para o dia de amanhã. Lembrando que, né, o que eu comentei do dólar, ó, a média de 9 está chegando. Então pode ser, se ele for querer dar sequência na tendência de alta, né, que ele faça um rompimento aí, quem sabe para cima, né, dessa região de resistência. Mas aí para pegar rompimento dessa região aqui que a gente já viu que é um forte resistência, eu aguardaria, né, um pullbackzinho, tá? As médias têm que estar próximas, não pode ser um rompimento esticado, pô. Imagina o dólar saiu daqui de baixo, reto, tá? Saiu daqui de baixo, reto, rompeu. Você vai pegar a compra aqui, só se for maluco, né? Olha de onde que ele tá saindo. Aí não, né? Tem que vir um movimento cadenciado, demonstrando força nos candles compradores com volume, quando corrigir volume baixo. E aí, quando ele for fazer o rompimento, né? Vir um rompimento bacana com o candle aí que demonstre pressão de compra, tá? Faz um rompimento aí, afasta da região rompida, volume alto, médias já estando, né, de preferência próximas aí, apoiando o movimento, né? Pelo menos a 21 e a 9, tá? E aí, quem sabe, né, troca polaridade na região de resistência rompida e deixa mais um gatilhozinho, correção com volume caindo e dá continuidade aí para cima, tá? Então é isso, não tem segredo, beleza? E a mesma coisa para baixo, né? Se ele for romper para baixo esse suporte, é a mesma coisa. Para não pegar aí, né? Armadilha, rompimento esticado, enfim, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos.
início de semana ainda. Ainda temos 4 dias aí para trabalhar bem aí e pegar boas operações, beleza? Tamo junto. Boa noite. Abraço.